aparecer no vídeo, ligar tua câmera e aparecer no vídeo para registro. Depois você ok. retoma a tua apresentação, por gentileza. Ok. Então, daí o projeto ele tem uma diretriz de, onde eu parei de, ele tem uma diretriz de uma proposta de um terminal urbano, onde esse terminal conecta vários pontos da cidade de Curitiba, sendo ele o Cabral, Centro e o terminal do Barigui. E também uma das ideias do projeto é que os usuários possam usufruir ao máximo dessa conexão que tem dos usos na torre em si, sendo esse residencial, empresarial e hoteleiro. E o projeto ele também traz consigo uma ideia, né, de proposta de utilização de um vidro fotovoltaico, que é um vidro novo que a gente tem no mercado, sendo assim que a torre ela geraria energia para seu próprio uso, para as áreas de uso em comum, né, do projeto. Aqui, no caso, a realização do projeto ele está localizado no bairro, no Ecoville. Vou pegar a mãozinha aqui, no caso, no bairro Ecoville. E aqui, no caso, seria a linha de estratégica para o projeto, com a estação tubo, que faria essa conexão entre o Cabral, Centro, Barigui e o projeto. Aqui falando um pouco sobre o programa de necessidades, de fato ele ficou um pouco extenso, mas aqui em roxo nós temos toda a área todo o programa da parte técnica do edifício, em amarelo, em verde a parte empresarial, que no caso é composto por duas tipologias de plantas, sendo uma possibilidade a planta inteira e outra possibilidade de compra no caso de plantas dividida em dois setores empresariais. E em azul toda a parte que diz respeito ao residencial, que no caso temos 4 tipologias de planta, além dos usos de área comum, 4 tipologias de planta, sendo maior 300 metros quadrados e menor estúdio de 40 metros quadrados, e amarelo diz respeito ao hotel, que mais para frente eu explico, quando chegar nas plantas eu consigo explicar melhor. Aqui no caso seriam os usos do projeto, né? Sendo esse na torre o residencial demarcado em azul, empresarial demarcado em verde e o hotel demarcado em amarelo, que são os últimos pavimentos. E no embasamento da torre nós temos, no caso, o mall, que é composto por, no térreo, lojas para uso comum, um supermercado, restaurante, praça de alimentação, e no primeiro pavimento nós temos 2 auditórios, um com capacidade para 400 pessoas e outro com capacidade para 100, salas de consultório médico, que são demarcados em rosa, e academia. O organograma e fluxograma, que diz respeito a parte técnica, que dá, no caso, aos outriggers, que são um sistema que, na parte, quando for falar sobre estruturas, eu consigo explicar melhor, que é um sistema que a gente tem para... São andares técnicos, daí nesses andares as pessoas têm acesso a cisternas, shafts, e também são andares de refúgio em caso de alguma evacuação de emergência. E esses andares técnicos, eles acontecem no 23º pavimento, no 42º e 75º pavimento. Aqui o organograma do residencial. Temos aqui, né, como é que se comportaria um usuário dentro da torre, desde a parte do hall de entrada até chegando na parte dos apartamentos, né, com cada tipologia. E os apartamentos, eles acontecem do 2º ao 22º pavimento, 24º ao 51º e no 77º pavimento, que no caso é o andar de lazer, que mais à frente eu tenho uma planta que explica melhor como é que funciona. E o organograma do empresarial, que também diz respeito do usuário desde a parte do hall de entrada, que é compartilhada entre o residencial, porém com acessos controlados, e até a parte onde o usuário chega no escritório, que no caso o andar empresarial acontece do 54º ao 74º pavimento. E o organograma do hotel, que o hotel fica nos últimos pavimentos, que é do 78º ao 88º pavimento. E
Na parte do empresarial também dá acesso ao heliponto que fica na cobertura do edifício. O projeto ele fica localizado na rua Monsenhor Ives Zanlorenzi, com o Francisco Jugler, e ele possui o terreno, ele põe um nível de 18 metros. Foi um dos motivos também que eu escolhi esse terreno para a elaboração do projeto, pois do ponto mais, como referência como zero, até o ponto mais baixo, são 18 metros de desnível, e eu consegui colocar mais à frente nas plantas a questão dos subsolos, que no caso são subsolos, porém eles não são soterrados porque eu fiz aproveitamento do desnível do terreno. Aqui no caso, na planta do subsolo -4, temos a cisterna com capacidade de 600 mil litros de água, pois o projeto em si, ele exige um consumo, exige uma capacidade de armazenamento de até 1.200.000 mil litros de água. Aí na cisterna nós temos 600 mil litros de capacidade, 185 vagas de estacionamento, e na planta do subsolo -3, -2 e -1, temos os andares de estacionamento, e na planta de subsolo -1 é onde fica colocado a entrada da torre, e também onde fica colocado a entrada do estacionamento residencial, empresarial, do mall, e as saídas de emergências da torre, que ficam localizadas no andar de referência -1. Aqui no caso, uma planta mostrando melhor como é que se relaciona o fluxo dentro do subsolo -1, onde o acesso principal seria aqui na entrada, controle de acesso para o residencial, controle de acesso para ir para o empresarial, e a entrada do hotel fica no pavimento térreo. Daí a pessoa entraria pelo subsolo -1 e pegaria escada rolante para ter acesso ao do hotel, no pavimento superior. Aqui, no caso, temos a planta do térreo, que é onde ficam locadas as lojas para uso diversos no projeto. Supermercado, peço desculpa por não estar dando direito, mas devido à dimensão da planta, ficou um pouco ruim de ver, mas no caso a planta do supermercado, um restaurante e a praça de alimentação do complexo do embasamento, e a entrada do hotel, que no caso, quem para ter acesso ao hotel e tanto ao empresarial, a pessoa viria pelo subsolo -1, né, que seria o andar de referência, passaria pela escada rolante, controle de acesso, e teria acesso aos elevadores que dão acesso aos últimos pavimentos que é onde fica o hall de entrada do hotel, que no caso, mais à frente eu tenho um esquema que explica como é que funciona essa questão da circulação vertical. E é a mesma questão do empresarial, pois para compor a quantidade de elevadores do empresarial, foi utilizado os elevadores double deck, que na frente também eu explico como é que funciona essa relação, e daí tem um outro acesso de elevadores aqui por cima também. E na planta do primeiro pavimento é onde nós temos os dois auditórios, sendo um capacidade para 400 pessoas e outro para 100. As salas de consultório médico e uma academia, que no caso a ideia é que esse pavimento ele seja, com essas salas de consultório médico, é que sejam salas a lugar onde tenham um pequeno centro médico que possa servir para a população em volta no caso, próximo ao edifício. E aqui nós temos os elevadores sociais, que dão acesso ao embasamento, que está alocado no mesmo lugar de todas as plantas, e os elevadores de serviço, que dão acesso no subsolo -4, que é onde fica alocada a doca. E temos a laje de lazer, que fica acima do primeiro pavimento, que só tem acesso quem é morador do residencial, onde essa laje ela possui são 15 mil metros quadrados de lazer. Ela possui espaço pet fechado, para que os moradores possam aproveitar com seus cachorros.
playground, academia ao ar livre e 2 quadras para uso dos moradores. E também uma pista de caminhar e de ciclismo de 600 metros de extensão. Na planta tipo do apartamento, nós temos 4 tipologias de apartamentos, sendo o maior 330 metros quadrados e o menor estúdios de 40 metros quadrados e o intermediário de 106 metros quadrados. E devido à extensão do projeto, temos 3 andares de transição, que é o andar de transição 1, 2 e 3, é onde o usuário vem do subsolo -1, que é o andar de referência, com o elevador vem até esse pavimento, que é o mesmo pavimento onde fica colocado algumas áreas de lazer do projeto, como sala de jogos, biblioteca e salão de festa. Chega no subsolo -2, onde volta a ter os apartamentos e tem um acesso à escada rolante ao pavimento de cima, onde a pessoa volta a pegar os elevadores, que no caso esse andar de transição está sendo sempre apontado aqui nessa planta do lado. E no esquema de elevadores fica melhor para mostrar essa relação de como se comportaria um usuário dentro nessa parte de transição do projeto. Já no andar empresarial, aqui seria um andar onde essa planta ficaria alocada, nós temos 2 possibilidades de planta. Temos a planta livre e teria uma planta já com layout, que seria para um apartamento no caso para o empresarial, de 1.000 metros quadrados, o empresarial maior, e o empresarial menor de 300 metros quadrados, pois uma laje possui 1.300 metros quadrados, que no caso né, alguém quisesse comprar uma laje inteira para fazer um escritório tipo, já teria essa possibilidade de usufruir de um pavimento inteiro também. O andar 75º é onde fica alocado o andar de lazer do residencial. Ok, prof. Ele dispõe de uma piscina com fundo de vidro, tanto que essa piscina fica alocada a 350 metros de altura, e caso o projeto fosse executado, seria uma das piscinas mais altas do mundo. Academia, spa, salão multiuso, espaços para festa, para uso dos moradores. Aqui no caso seria uma vista, né, da piscina. Como é que ela se comportaria no projeto? Com uma vista de quem tivesse em cima do projeto tivesse acesso no caso, veria, né, quem estivesse em cima na piscina. O andar de cima ele também é composto por parte andar de lazer do hotel e já algumas suítes de hotel, que no caso de lazer do hotel teríamos academias, piscina e um spa também. Aqui seria algumas vistas do hotel, com uma cascata que acontece do 88º ao 78º pavimento. Foi uma das formas de usufruir da laje. Aqui na tipologia, nos apartamentos do hotel, teríamos 3 tipologias de plantas, sendo a maior suíte 100 metros quadrados e a menor 28 metros quadrados, e uma suíte intermediária com 75 metros quadrados. E como isso aqui era fachada, uma das ideias foi fazer um rasgo na laje, pegando todos esses pavimentos, para que tivéssemos um melhor aproveitamento da laje. E assim teve a ideia de um espelho d'água, melhor dizendo, que acontece em todos os pavimentos do hotel. O hall do hotel ele fica colocado no 88º pavimento, onde nós temos lá em cima também outro restaurante, salão de festa e toda a parte administrativa do hotel e do complexo, pois o complexo seria gerenciado por uma só empresa. Aqui um corte ele explica melhor a relação daqueles andares de transição, onde o morador, no caso, viria lá do... Ok, prof.
É onde o morador viria lá do subsolo -1, chegaria nesse andar de transição, pegaria escadas e voltaria para o andar de transição denominado 3 para poder ter acesso aos outros andares de elevador. Aqui, no caso, um corte esquemático C também. As elevações: esquerda, elevação frontal, elevação direita e elevação posterior. E no detalhamento do vidro, o projeto inteiro ele visaria aquele novo vidro que eu havia comentado no início do projeto, sendo um vidro fotovoltaico, pois assim o projeto a torre em si, né, geraria energia para usos comuns do projeto. E na parte residencial seriam janelas máximo A, pois como são os andares mais baixos, seria possível que os moradores abrissem janela e tivessem circulação natural dentro dos apartamentos. E um detalhamento do piso, né, que seria, no caso, um dos sistemas construtivos foi steel deck no piso, com a laje sobre sistema metálico, sobre vigas metálicas. E aqui o sistema estrutural do projeto, no caso, seria núcleo rígido com estrutura metálica e 3 outriggers, que seriam aqueles andares técnicos. Aqui, no caso, nós temos um exemplo do outrigger no 23º pavimento, que é onde estão... E em cada outrigger também está alocado cisternas para fazendo remanejamento da água da cisterna do subsolo -4 até o último pavimento. Aqui no sistema de circulação do projeto, mostra melhor como é que se relacionaria, né, os usuários dentro da torre, como exemplo inicial, onde o usuário pegaria o elevador no subsolo -1, o andar 0 de referência, chegaria nos andares de transição e no andar de transição 3 voltaria a pegar os elevadores que têm acesso até o andar de lazer, e usufruindo do mesmo núcleo de elevadores. Lá em cima fica alocado os elevadores de social do hotel. E para ter acesso ao hotel, o usuário pegaria o elevador no térreo. Temos 2 tipologias de elevadores, sendo esse 3 panorâmicos e 3 elevadores fechados, onde eles sobem até o 88º pavimento sem nenhuma parada. E o projeto ele é composto por 45 elevadores no total, sendo 15 no embasamento e 14 escadas rolantes, pois foi feito um cálculo estimado de circulação vertical e isso foi resultado. O tempo terminou, cara. Encerre, por gentileza. Ok, prof. Já. Bem, obrigado. Obrigado. A nossa convidada Manuela, por gentileza, se quiser iniciar seus comentários. Ok. Bom, em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho, né? Sempre uma vitória encerrar esse ciclo. Eu achei um projeto bastante ousado, uma proporção, uma dimensão bastante grande, né? Para conseguir lidar com tantas atividades, com um programa extenso e complexo, como você mesmo falou, e está bem claro que foi um desafio para você pensar e conseguir concatenar todas essas atividades ocorrendo simultaneamente, né? Então, dá para ver que foi um grande desafio. Bom, pelo dimensionamento que você demonstra, é quase um bairro vertical, né? É um edifício muito grande, muitas atividades, e você inicia apresentando essa proposta de mobilidade, então tem uma preocupação com o espaço urbano, mas eu não consegui identificar essa tua preocupação ao longo do trabalho. Acho que você não aprofundou muito essa ideia da mobilidade, por que existe esse modal que você está indicando, qual vai ser o impacto do edifício para a movimentação do entorno.
Por que esse modal é importante para o seu projeto? Acho que faltou trazer umas explicações um pouquinho mais aprofundadas de alguns itenzinhos, sabe? Que ajudariam a entender melhor o que você está trazendo para o trabalho. Complementariam e deixariam mais maduro o processo da tua proposta. O memorial descritivo, ele não conta, então, essa historinha que você traz e que, por que o hotel, desde o nome do hotel que você deu, aliás, ao edifício, acho que falta essa questão do conceito, assim, sabe? E de alguns aspectos legais que justificariam a implementação desse edifício com tantos pavimentos. Você, no início, fala do dimensionamento, mas acho que faltou apresentar uma questão do zoneamento dessa região, falar um pouquinho dos equipamentos presentes, por que tantas unidades residenciais, por que um hotel desse tamanho, quais são as atividades de comércio que você imaginou para esse embasamento, apesar de eu ter entendido que a tua preocupação ficou mais voltada à torre do que ao embasamento em si, né? Você fala um pouquinho do teu embasamento, mas não é a tua prioridade de detalhamento. Então, acho que eu nem foquei muito nessa questão, mas acho que fiquei na dúvida com o dimensionamento dessas atividades. Quanto à tua cobertura do embasamento, eu fiquei com uma questão também. Os usuários que têm acesso a essa cobertura são só os moradores dessas unidades, ou os hóspedes também podem ter acesso, porque são 2 quadras que você coloca nesse espaço, então talvez ele me pareceu um pouco subutilizado, assim, você coloca gramas e um espaço muito grande, e me pareceu faltou mais atividades, assim, espaços para que mais atividades ocorressem, porque imagino que a visão ali seria uma visão legal, seria um espaço confortável de lazer, e daí fiquei na dúvida se ele seria só para moradores do edifício ou também para os hóspedes do hotel. E se existe essa diferenciação, como você proporia uma separação de segurança mesmo, para onde os hóspedes podem ficar, onde os moradores ficam, como viabilizar essa utilização dos espaços para pessoas de grupos distintos, né? Uma coisa que eu achei que realmente foi bastante complexa foi essa lógica dos fluxos que você traz, 3 ou 4 organogramas dos pavimentos, desde o subsolo. Imagina o quebra-cabeça que foi para conseguir criar essa lógica, né? Eu fiquei um tempão vendo e tentando entender onde que eu saía e entrava. E fiquei com uma dúvida. Acho que você trazido essa tua prancha dos elevadores lá para o início ajudaria bastante a entender o que você está... Como você estava pensando, essa lógica de fluxos, quem entra por onde, quem vai até qual andar, e pega a escada rolante, pega outro elevador. Então, isso eu acho que talvez um esquema 3D desses fluxos teria deixado mais clara a tua proposta, assim. Mas isso, de forma alguma, tira o mérito do que você pensou para esse processo que, realmente, com tantas atividades e com um programa tão extenso, tão complexo, você realmente demonstrou que entendeu os circuitos, as pessoas ali dentro. Acho que talvez não soube transmitir esse teu conhecimento. Para mim, pelo menos, estou vendo o teu projeto pela primeira vez, fiquei um pouco confusa. Então, acho que essas eram as minhas principais questões sobre os fluxos, que realmente foi o que mais te trouxe dor de cabeça. Sim. Ficou bem claro que foi meio que um problema. Eu tenho uma questão sobre as tuas plantas dos pavimentos, que na residencial tipo, quanto residencial transição, 1, 2 e 3, isso. Você tem um cantinho ali, bem subutilizado, de corredor, dos 2 lados. Você tem um apartamento de 300 metros quadrados,
e daí você tem um vão, que eu não entendi qual a utilidade dele, e daí você tem outros apartamentos. Eu acho que aquele espacinho você poderia ter agregado para dentro do teu apartamento, que você ganharia uns 8 metros quadrados ali, talvez, que ficariam visualmente mais agradáveis e seriam úteis para o teu projeto. Assim, é um espaço morto que poderia ser apropriado pela proposta. Eu tenho algumas questões pontuais. Na sua prancha 26, você coloca quase um jardim vertical, uma cascata. Eu não entendi se você previu algum espaço técnico para o armazenamento dessa água, quantos andares. Você falou na sua apresentação sobre o tamanho dessa cascata, mas acho que faltou assim, só uma linhazinha ali do lado, que ela é de tal a tal andar, sabe? Uma coisa, contar a mesma historinha, detalhes que ajudariam a entender o todo, né? Na sua prancha 29, você tem uma prancha titulada Hotel Hall. E daí tem uma piscina. É isso mesmo? Quem entra no hall, chega na piscina, não tem uma privacidade? Não, eu só peço desculpa, porque eu acabei inserindo a imagem errada. Ah, ok. Eu achei que estava meio... erro. Tudo certo. Estrutura, eu acho que ela está bem resolvida, achei que ficou bem interessante essa tua apropriação da estrutura metálica com a estrutura de concreto e fazer esse jogo de formas e tal. Achei que ficou muito legal trazer essa malha para a fachada, para essa estrutura da volumetria mesmo. Esse vidro que você considerou, né, que é uma vedação, um material com vedação sustentável, acho que isso trouxe um ar bem legal para a tua fachada, um jogo bacana, que te permitiu fazer aquela quebra do volume, né? Até acho que você poderia fazer mais uma quebra num outro sentido, deixar ele ainda mais dinâmico, mas eu achei que ficou bem legal o movimento da torre. E acho que como as considerações finais, assim, que realmente foi um projeto bastante audacioso, bastante interessante a sua proposta, bastante complexo, e Sim. que deu para ver que você teve essa dificuldade na organização mesmo dos fluxos e circulações, mas que, apesar desses pequenos engasgos, acho que você conseguiu resolver, de certa forma, conseguiu resolver esses fluxos e tem um mérito bastante grande justamente por ter compreendido todas essas funções e juntado todas essas atividades. Então, é isso. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado, arquiteta Manuela, por suas considerações. Você ainda tem uns 40 segundos para complementar as suas ideias, se quiser. Senão, você cede para outros professores ou usa para fazer alguma indagação ao Kailon, se quiser. Eu acho que as considerações são essas. Até eu fiz uns comentários à parte. Se ele quiser, depois eu posso enviar para ele, sem problemas. Ah, legal. Então, sim. Muito obrigado, Manuela. Obrigada, eu. Colegas, quem falará? Oba, Vinícius. Alô? Oi. Quem falará? Vai falar? Posso começar? Pode ir lá. Tá bom. O que sobrar da minha fala dos 5 minutos, eu deixo para o Vinícius, tá bom? Vai me deixar tudo, né? Tá bom. Vamos lá, Oba. Bom, Kailon, nós já estivemos na sua banca e voltamos a nos encontrar, né? Gostaria de dizer que o projeto seu é complexo, né? Muito complexo, muito grande e muito ambicioso, né? Você se propõe lá que a ideia de dispensar o automóvel, criar uma linha específica de transporte coletivo e conectando 3 grandes locais da cidade. Aí fala em edifício mais alto da América Latina, 10 usos em uma torre, terreno de 200 mil metros quadrados, construção de quase isso, 190 mil metros quadrados. Esse dado eu tirei da etapa anterior. Nessa fase eu senti falta
um pouco de esclarecimento quanto a isso, né? Então, como a professora Manuela já perguntou, né, eu também acho que senti falta dessa parte inicial de diagnóstico do entorno imediato, porque essa vontade de ir direto para o prédio acaba esquecendo essa parte importante que você promete que não fica no ar, que é esse transporte coletivo, como é que faz a conexão com o prédio, fazendo com que as pessoas deixem os automóveis e o sistema, então, ficou meio em aberto, né? Com relação a esse contexto e tudo mais, a questão da grandeza, né? Uma coisa que talvez valesse a pena ler um pouquinho com relação ao Bigness, talvez ler Rencurras, né? Que ele trata que a questão da grandeza, ele, a partir de uma determinada escala, a arquitetura acaba se desligando do contexto e não consegue mais, a ideia de contexto fica completamente solta, né? Não tem mais como contextualizar lá, como ficar conversando sozinho. Bom, mas uma questão filosófica que eu acho que vale a pena, só estou repassando para você, para a sua leitura depois. Eu acho que a questão dessa planilha de estatística geral era mais importante para dar uma resumida naquele teu organograma, no teu programa, que a gente não consegue ler direito ali na apresentação, né? Então, se você fizesse um resumo, seria interessante. Senti falta disso. Com relação à implantação, né, depois de um projeto tão ambicioso, eu acho que deixa muito a desejar. Parece que ela não avançou muito em relação à etapa anterior, né? Você tem uma implantação que ela parece muito esquemática, né? Então fica a forma de se apropriar do terreno, os acessos, enfim. Eu fiquei imaginando como seria, inclusive, a apropriação desse terreno fora, porque aparentemente todo mundo vai direto para o subsolo, e o subsolo é o grande distribuidor. Então, qual é a relação do conjunto desse programa grandioso com essa maravilhosa área verde de quase 200 mil metros que você tem? Como é que ela participa, né? Eu vejo gente passeando naquele terraço, pista de 600 metros, quando no térreo você tem uma floresta lá fantástica que parece que fica... Eu não sei qual que seria a relação dessa floresta magnífica com a subsolos aflorando, né? Então, isso não aparece muito no projeto, tá? Talvez como visual, quem está dentro do prédio olhar para o verde, tudo bem, mas no usufruto real dessa natureza, eu achei que faltou, né? Então, paisagismo, modelagem do terreno, se tem um desnível de 17, 18 metros, como é que se modela, como é que entra a rampa, como é que o acesso externo ao hotel, não aparece isso, tá? Estou falando rapidamente, porque realmente eu só não sei quanto tempo me resta. Com relação ao fluxo, né, realmente cada sistema, cada assunto é uma dificuldade que você teria que ter explicado, talvez, né? Por exemplo, a questão dos elevadores, tem os limites da tecnologia, né? Mas talvez colocar um paralelo entre um esquema gráfico vertical que se tem aí dos elevadores, e talvez um paralelo com o uso, né? Como é que as coisas acontecem, sistema de baldeação, por que ele tem que baldear se não pode ir direto? Tem andares que você tem, eu vejo que os elevadores são compartilhados, tanto no corporativo, ou, se não me engano, hotel e habitação. Então, essa mudança, essa garantia de privacidade para cada atividade diferente, ela não fica muito claro, né? E acho que você nem teria tempo para explicar isso, talvez numa banca de 20 minutos. As legendas não estão ajudando, né? E outra coisa que eu acho que deveria se pensar hoje em dia, com essa pandemia que nós estamos vivendo, é uma nova experiência, todos os shoppings então, vão ter que repensar. E, de fato, o que é isso? É o tempo? É o teu tempo, Tá. Lamentavelmente. Bom, eu tenho mais uma página inteira para comentar, mas eu vou deixar sem comentar, então, porque... Né, mas eu acho que os detalhes também, acho que fica muito aquém da expectativa, porque se tem um prédio desse tamanho, se aparece com um detalhe muito genérico de steel deck e um detalhe de spider, que talvez não seja o sistema mais adequado naquelas alturas, né? Os cortes também não esclarecem. Bom, só gostaria de repetir uma frase, parafrasear talvez Shakespeare aí, né?
de lembrar que entre o topo do prédio e o térreo, né, entre o céu e a terra, existe muito mais coisa do que a gente imagina com a nossa filosofia. Então, é isso. Não deu nem tempo para dar os parabéns aí pelo esforço aí, pela ousadia. Um abraço. Muito obrigado, Oba. Bem, Professor Vinícius, por gentileza. O Oba termina com Shakespeare e me deixa como aqui, né, para falar depois. Enfim, Vinícius, me desculpe, eu tenho que te pedir a gentileza de ser super expresso, porque daqui 6 minutos nós temos que entrar em outra banca. Perfeitamente, eu vou fazer isso então. Eu acho que, enfim, o último também acaba que fica um tanto repetitivo, né? E como a gente já fez algumas considerações na pré-banca, eu vou tentar ser bem sucinto. E acho que evidenciar o aspecto que mais, enfim, antes de iniciar a consideração, vou parabenizar também o Caio, né? Um trabalho de fôlego aí, né? Como ele coloca ali 10 em 1, né? Então são 10 projetos no mesmo, né? E é natural que com essa dimensão, algumas coisas temos que admitir algumas soluções, né, que tendem ao genérico, né, algumas coisas ele foi capaz de demonstrar mais detalhamento, mais definição e mais domínio, né, quando os programas ficam um pouco mais simples e permitem esse tipo de interpretação, né. Mas acho que, enfim, não dá para a gente avaliar o projeto aqui no detalhe, né, na minúcia. E eu acho que eu gostaria de focar mais na questão, assim, da concepção da própria ideia do prédio, né, reforçando o que a Manuela falou lá no início, né, ela chegou a falar de uma dimensão num bairro. Eu acho que para se pensar isso, né, tem que primeiro pensar na pertinência disso para a nossa cidade, né, antes de tudo. Até o nome já é meio emblemático, assim, né, que vem a ideia lá de Dubai, então talvez um ensaio urbanístico, uma coisa nesse contexto, né, que o próprio prédio, como o Oba também falou da questão do grande, cria o seu próprio contexto, ele se permite desconectar da cidade, criar uma espécie de um espetáculo, né, mas eu acho que sim, precisaria ter um aprofundamento na questão da proporção, né, de todas as atividades que estão envolvidas nesse prédio, né, então eu acho que dentro daqueles organogramas todos, né, e da proposição de usos múltiplos, pensar, né, na proporção da habitação, a proporção da oferta de serviço, proporção de comércio, de lazer, etc. Eu acho que isso deveria estar mais justificado, né, e eu acho que não daria mesmo para esquecer a importância desse embasamento e a importância de conectar isso com o terreno e posteriormente com a cidade, né, ainda que a gente tenha uma pretensão de tentar resolver esse bairro, né, meio que entra aí a estrutura do prédio, né. Então, eu acho que a principal questão, a questão que me vem à cabeça é justamente pela dimensão do prédio, né, por se configurar praticamente como um bairro, eu acho que isso teria que estar muito bem pensado e planejado, né, o que ficou icônico, assim, que me chamou a atenção para esse aspecto, né, porque quando a gente pega essa laje, aí a gente tem lá o espaço pet, né, enorme, aí a gente tem um playground ali, que tem, sei lá, 1/5 do tamanho do espaço pet, né? Daí eu pensei assim, que tipo de configuração que está acontecendo aí, né? Que tipo de usuário, que tipo de família, né? Que acho que é essa visão mais detalhada de pensar a pessoa que mora, né? E não o prédio, e o que isso cria como sociedade dentro desse edifício. Então acho que mais essa parte ensaística mesmo, acho que precisaria ser um pouco mais pensada, para daí sim gerar a pertinência toda do que veio posteriormente, né? De todo modo, parabenizo também, a gente viu avanços em relação à pré-banca, enfim, um trabalho de coragem aí, acho que tem seus méritos, sim. Parabéns. Muito obrigado, professor Vinícius. Nós temos 1 minutinho e meio aproximadamente, e eu vou me servir dele, se vocês me permitirem, para fazer os agradecimentos finais e o encerramento formal, porque da maneira com que as bancas estão organizadas nesse período de pandemia, nós temos que daqui 1 minuto, na verdade, já estar em outra sala. Então, eu quero, lamentavelmente, em função disso, os alunos não têm tempo para réplica, né, para responder aos professores e tal.
Então, eu quero agradecer ao Kailon pelo companheirismo, como desenvolvemos o trabalho, né, nesse período, né? Quero agradecer aos professores por suas participações sempre muito ricas, né? E especialmente a nossa convidada externa, a arquiteta Manuela, né? Que eu conheci há pouco, né? E que nos brindou com belos comentários também. Quero agradecer aos colegas, todos os estudantes que assistiram à banca, vi que o quórum foi altíssimo. E, se me permitem, se não quiserem fazer algum comentário adicional, eu encerro formalmente a banca. Por mim, está permitido. Né? Eu vou encerrar a gravação, então, e se vocês estiverem de acordo, como nós temos que lembrar a outra banca, eu sugeriria que fizessem, se vocês